Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje, o título da mensagem é Esterco, o cheiro da prosperidade bíblica. E essa frase não é minha, e fique calmo, que não é nada horroroso. Tem um homem de Deus que faleceu ano passado, de São José do Rio Preto, pastor Sebastião. Um homem de Deus que rodou esse Brasil como vendedor em carros antigos, né? Corcel, Brasília, Fusca. Vendendo, lembra dos prestanistas? Eu não sou candango, né? Mas o Nordeste tinha muitos prestanistas. Tinha aqui também em Brasília. O cara passava na rua vendendo panela de pressão, ou balde, aí fazia o carnezinho, aí você ficava pagando por semana ou por mês, por aí. E ele fazia isso rodando o Brasil. E um homem simples, eu acho que nem formou o fundamental. Porém, sempre um amigo de Deus, dizendo a Deus, Deus, eu quero servir pessoas, eu quero transformar pessoas, eu quero fazer a obra de Deus. Mas eu sobrevivo, preciso de dinheiro. E Deus deu uma grande estratégia a esse homem e abriu uma porta extraordinária. Chinês, acho que você sabe, tem aqueles trend de TikTok, os TikToks chineses, assim, o pessoal comendo coisa estranha, né? A alegria do Tiago, meu 03, é ficar vendo os chineses coreanos comer esse trem vivo, sabe? E miúdos de boi. Todo o comércio de carne no Brasil está linkado às peças nobres. E os miúdos eram desprezados, descartados, intestino, as partes grossas. Aí Deus falou para ele, os miúdos do boi, o que é rejeitado? É uma mina de ouro. O cara ficou multimilionário em poucos anos, porque se tornou o maior exportador de miúdos de boi do mundo. E o coração do cara é gigantesco. Ele construiu muitas igrejas em São Paulo. Ele construiu uma Assembleia de Deus, pastor simples, de periferia, e ele foi lá, do fundamento. Pagou para erguer o galpão, pagou som, cadeira, acústica, tudo. No dia da inauguração, o pastor sequer o convidou para o culto de inauguração para fazer uma oração. Aí eu ouvi aquela história e falei, macho, tu não ficou chateado? Aí ele falou para mim, se eu ficar chateado, Deus para de me prosperar. Tem nada a ver com o pastor que não me chamou para oração. Tem a ver com Jesus, com vidas, com a obra que Deus precisa fazer. Ele plantou uma igreja de 10 milhões de reais. Um galpão para 5.000 pessoas. Negócio surreal. A tecnologia do galpão. Fui pregar lá uma vez, aí eu falei, cadê o púlpito? Aí daqui a pouco, o púlpito vinha de baixo, parecendo quase o Michael Jackson, sabe? Eu falei, ô louco, um dos maiores telões da América Latina a igreja tinha. E ele faleceu de Covid ano passado. Eu acho que eu falei para você aqui, eu fiquei muito impactado, né? O cara era um amigo. Eu falei, Senhor, tanto pastor, maníaco, vagabundo, pedófilo, porque o Senhor não matou esses caras, aproveitou a Covid e matou eles. Um homem tão bom foi embora. E ele tinha uma postura radical, generosa no reino. Ele ofertou nos nossos projetos, 2019, eu acho, 350 mil reais. Eu fico olhando ainda porque a gente lavrou em cartório para não ter nenhuma dor de cabeça jurídica, né? E eu fico olhando para aquele papel dizendo, meu Deus, quem hoje oferta 350 mil? Me viu uma vez. Na segunda vez que me viu, ofertou 350 mil. E ele tinha uma casa de passagem. Ele comprou um terreno milionário no centro da cidade, construiu uma casa de passagem na mesma qualidade do Hub.
dormitório feminino, dormitório masculino, ele chamava dos príncipes e as princesas. Ele dirigia, ele comprou um dos primeiros X6, né, BMW, isso. Quando projetaram esse carro, ele foi um dos primeiros brasileiros a comprar uma X6 diesel. Aí os pastores iam pregar lá e ele falou bem assim, a gente tem que passar ali para pegar os príncipes. E, pessoal, aí ele parava nas ruas, daqui a pouco entravam os mendigos. Fedido, podre, cheiro de cocô, cheiro de urina. Aí ele falava assim, ó, tá sentindo? Aí a gente, o quê? O cheiro da prosperidade. Cheiro de merda. Merda é cara. Você está olhando para a floresta. O que fez a floresta acontecer foi adubo. E adubo se faz com merda. E eu só sou um homem rico porque estou com a mão na merda do mundo, a escória. Eu amo esse povo. Está todo mundo querendo prosperar. A pergunta é se nós, ou se Jesus, resolverá problemas por meio dessa suposta prosperidade que nós desejamos. Sabe por quê? Porque a riqueza não compartilhada deixará de ser prosperidade. É dom. Fazer riquezas, orar a Deus para abrir o nosso entendimento, a nossa inteligência para a possibilidade de fazer riqueza, é um dom de Deus. Mas se a gente não entender que tudo que Deus dá tem sentido comunitário, por exemplo, pegamos 1 Coríntios capítulo 12 para falar dos dons espirituais. Aí o texto é claro, diz, o Espírito Santo de Deus divide os dons como lhe apraz para um fim comum. Algumas versões. Em outras versões diz para a edificação. Ou seja, nada do que recebemos para em nós. Passa por nós, mas não para em nós. Tudo que recebemos é por causa da família de Deus e do propósito de Deus. Eu já tive uma discussão com alguns calvinistas, cessacionistas, que não creem na continuidade dos dons, e eles falaram, olha, essa questão de cura divina é uma falácia, porque tem muito ministro de cura divina que morreu doente ou alguém na família morreu doente. Eu falei, para mim é fácil de resolver isso, cara. Eles não morreram porque a cura não existe atualmente. Eles morreram porque o dom traz vaidade, o dom traz autonomia. Os maiores escândalos sexuais e financeiros acontecem no meio pentecostal e não no meio teológico. Tem escândalo no meio teológico reformado, mas os maiores escândalos nascem onde há dom. Porque onde há dom, há cura. Onde há cura, há gratidão. Lucas 8, do verso 1 ao 3, diz que todas as mulheres que Jesus curou e expulsou delas demônios, serviam ele com seus bens. Onde há sinais, prodígios e maravilhas, há uma grande predisposição à idolatria e o pessoal recompensando aquilo materialmente para aquilo se estender. E aí o ministro cai na vaidade, na autonomia, na independência. Então, por exemplo, se eu receber um dom profético, não tem como eu profetizar a mim mesmo. Se eu for evangelista, eu não consigo evangelizar a mim mesmo. Se eu for pastor, eu não consigo pastorear a mim mesmo. Nós fomos criados para comunhão. Então, cara, tem um dom extraordinário, tem um dom de cura, e ele vai ficar agora o quê? Na grandeza. Sabe? A roupa simples que ele usava, de R$300, R$200, R$100, não serve mais. Deus me honrou, a favela venceu. É tão óbvio que quando você vê os profetas, eles são todos espalhafatosos. É igual os caras do funk. Prosperou, ganhou dinheiro, manda um cordão de ouro, uns 5 anéis no dedo, um carrão importado, umas motos, umas minas. E tem pastor assim também, fala, o quê? Favela venceu, manda um terno brilhoso aí para nós. Um terno de couro, já viu o pregador pregando com um terno de couro, irmão? Quase a Batgirl. E o desafio é crescer e permanecer.
Eu dei a palavra de sabedoria domingo passado ou domingo retrasado, que aquele verso na Bíblia, não quero muito, não quero pouco, não se aplica a nós, porque nós precisamos de logística funcional para fazer o propósito de Deus prosperar. Não tem essa do, olha, me dá pouco para eu não me ensoberbecer. Não, é para crescer o máximo que você puder e lutar para se manter sóbrio, focado. Por exemplo, essa semana eu estou postando a série do tratado que Billy Graham fez com 3 amigos. Eles se hospedaram numa cruzada nos Estados Unidos, evangelística, num hotel chamado Modesto. E lá naquele hotel, no hall, tomando um café, eles decidiram fazer o Pacto Modesto. E eles criaram 4 princípios sobre mídia e vaidade. Não era nem... Imagina se fosse hoje. Eles já estavam preocupados com mídia e ego na mídia há 50 anos atrás. Dinheiro, sexo, por exemplo. Billy Graham, o Descende, juntando tantas bandas e tantos pregadores, foi relevante o que o Descende fez. Mas teve estádios que o Descende não lotou. E mesmo estádios que o Descende lotou com 20 bandas, 10 pregadores. Billy Graham lotava um estádio todo, sozinho. Então imagina, pessoal, agora é a hora da oferta. Uma vez eu viajei com o Paulo, nosso primogênito. E o pastor nos deu a liberdade de fazer um apelo de oferta para os projetos, e nós fizemos. E botaram num envelope, foi uma oferta volumosa, levou para o hotel e eu pedi para o Paulo organizar o dinheiro. Quando eu olhei para aquele dinheiro espalhado, me doeu o coração e eu disse, pode parar, meu filho. Devolve aí para dentro desse envelope. Me feriu. Me feriu. Porque é inapropriado. Não é, oh meu Deus, é pecado. Não, e agora? Eu falei, agora imagina um estádio lotado e as pessoas ofertando. Aí o pacto diz, não faremos ofertas mais nos eventos. Toda a movimentação financeira tem que ser feita 30 dias antes do evento acontecer. Para evitar a aparência do mal. Aquilo ali na mesa, na cama do hotel que eu estava com o meu filho, me chocou. Imagina se fosse dinheiro de um estádio, encheria um quarto. Tem igrejas com segurança armado, sei lá. E cada vez mais a igreja, os pastores, têm que se blindar contra um monte de coisa. Para evitar os danos, né? E o pacto modesto, ele funcionou por quase 50 anos. Então é possível crescer. A gente está falando de Billy Graham, a gente não está falando de Anderson Silva e nem do seu Zé. A gente está falando de Billy Graham. Se um conseguir, o outro consegue. É só ter intencionalidade. É só ter boa vontade. Mas voltando que o assunto é sobre nós, né? Como eu disse, a riqueza que você não compartilha vai deixar de ser prosperidade, vai se tornar uma prisão. Se você não teve um chamado para a igreja, tem dons que Deus deseja te usar fora dela, porque é aquilo que eu sempre digo. Se todo mundo vem para tempo integral para fazer a obra de Deus de maneira exclusiva, ninguém trabalha. Se ninguém trabalha, ninguém sustenta a obra. Agora, se todo mundo trabalha e ninguém faz a obra, quem faz a obra? Por isso que tem igrejas muito ricas e poucos obreiros. E vice-versa também. Então, estar fora da igreja, produzindo, é um dom de Deus. Mas é como eu sempre digo a você, pode chegar um dado momento que Deus percebe que não queremos mais glorificá-lo. Não é sobre Ele, é sobre nós, sobre nosso ego, sobre os nossos objetivos de grandeza ou megalomania, e Deus nos abandona no resultado. E resultado não é fruto. Resultado é resultado.
Fruto é o resultado banhado pelo caráter de Jesus ou as características do reino de Deus. É diferente. Mateus 7, existe um grupo de pessoas que apresentará a Jesus resultados. Curamos, expulsamos demônios, fizemos tal coisa, e o Senhor disse o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então a questão não é ser bom para produzir resultados, o Senhor quer fruto. E o fruto é o resultado que revela o caráter dele e o propósito dele. Hoje cedo, a gente fez um evento lá no Hub com empreendedores e o Flávio, do Bolo do Flávio, foi lá. Que história, irmão, surreal. A gente vê assim, né? O irmão prosperando, mas olha a humildade, sabe? O que eu falo assim, é um entendimento crucificado, é aquele ai de mim, sabe? Não sou eu, é Jesus. Ele disse, olha, tudo que eu disse aqui, 99% é Jesus, só 1% sou eu. Eu não sou bom. Teve um cara lá que testemunhou, falou, olha, o funcionário dele fez um bolo, entrou na sala e falou, Flávio, o bolo não ficou bom, prova. Não vou provar, volta lá. Volta lá e o quê? Bota mais 5 ovos, faz assim, faz assado. E o cara falou, você não provou o bolo. Ele falou, não preciso, Deus é o meu sócio. E eu já vou em cima. Pum! Então passou necessidade, é do Piauí, veio para Brasília, deu errado, foi para Goiânia morar de favor, recebeu uma profecia dizendo que Brasília era terra, voltou, morou de favor 1 ano, vendia bolo a R$4 na feira de Sobradinho, 5 bolos por semana vendia, imagina? Falou que dava para comer e às vezes comprar o material para fazer outro bolo. E Deus disse, expanda, 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 alugue uma loja. Falou que alugou uma loja por R$400, sem saber que conseguiria pagar. Falou para a mulher que pagaria depois de 30 dias. Falou, a loja feia, só pintou. Ele brincou dizendo assim, ó, se você fosse lá, você não comprava o bolo. Mas o pessoal chegava naquela loja feia e dizia, meu Deus, tem alguma coisa diferente aqui. Falou bem assim, só era o forno que ele levou de casa e uma mesa velha. E começou a vender 10 bolos por dia. Em alguns meses, 100 bolos por dia. Abriu a 2ª loja em Sobradinho, a 3ª, a 4ª no Sudoeste, a 5ª em Águas Claras. E ele falou bem assim, hoje são 17 lojas, 15 em Brasília, 2 em São Paulo, e nós vendemos por dia 5.000 bolos. Bolo, gente. Não tinha loja de bolo. Toda loja de bolo que você vê por aí é imitação do Flávio do Bolo. Ele foi o pioneiro, a mata aberta. Tem ideias, eu sempre, quando estou falando de finanças, digo isso. Tem ideias apostólicas encapsuladas em cada um de nós. Deus é o principal interessado nessa sociedade. Mas qual é o nosso problema? Senhor, não me dê muito. Senhor, não me dê pouco. Mas tem vidas. Sabe a primeira coisa que ele fez no Hub hoje lá? Quantas crianças são atendidas? 300. Aí eu falei bem assim, só me dá o endereço, que eu já capturei sua ideia. Essas 300 crianças de lanche. Então assim, ó, por favor, saia daqui dizendo em que loja a gente todo dia vai pegar os bolos. E ele falou, eu estou aqui para isso. Ele falou bem assim, um dia eu cheguei dizendo, estou dando muito bolo. Aí Jesus falou, quer que eu pare? Quer que eu pare? Quer que eu pare a sociedade? Mas qual é o problema? Todos nós desejam prosperidade sem processos. Onde Deus vai esmagando, sabe? Nosso orgulho, nosso ego, focalizando. Você conversa com ele, ele é um homem crucificado, irmão. Porque é isso que Jesus quer quando bota unção e dinheiro na nossa mão. Vida crucificada, dizendo é Ele, é Ele. É Jesus, não sou eu. E como eu digo para vocês, o pior juízo de Deus é o crescimento. Nossa, está dando certo. Nem tudo que dá certo é certo. Então o foco não é, olha, está funcionando. Não, o foco é, Deus está sorrindo. Esse é o foco. Deus aprova. Eu durmo em paz. Não passei ninguém para trás, não enganei ninguém. Jesus está sorrindo para mim.
Porque quando a gente fala prosperidade, queremos dar os passos largos. E às vezes a prosperidade bíblica é o passinho, porque Deus não quer que outra área da sua vida morra. Ganhar dinheiro e perder a família, ganhar dinheiro e perder o casamento, ganhar dinheiro e perder a admiração dos filhos. Mas o que eu quero despertar você nessa noite? O interesse em Deus existe. A ideia apostólica está em cada um de nós, mas a gente é retraído, escapista, né? Essa semana me mandaram um seminário teológico. Olha só, Robert, eu vou gravar uma resposta. Um seminário teológico, 2 teólogos conversando, dizendo: crente não se envolve com política. Se o crente se envolver com política, ele não nasceu de novo, ele não é crente. Assim, ó, o cara fala isso aqui, depois de 10 segundos ele diz: isso aqui dentro da igreja é progressismo. Oxi, como? Sabe? O cara diz que o cristão não pensa, não fala política, aí ele vai criticar um assunto que está tocando a igreja e diz: é progressismo, é coisa da esquerda. Como assim, doido? Esse é o nosso problema, a gente... Aí ele falou bem assim: o crente é cidadão do céu. Aí eu falei: está vestido com camisa, com relógio, deveria andar nu. Se você é um verdadeiro cidadão do céu, bitolado, você tem que andar pelado. Que os seus pais primitivos, Adão e Eva, eram do céu, peladão. Se você está vestido, mundo, coisa do mundo. Se você tem um relógio, coisa do mundo. Aí um microfone no podcast não é mundo. O YouTube que ele hospedou, o vídeo que ele falou, não é mundo. Agora aplica isso em tudo. Estou indo para o céu. Quero nada com a terra. E essas ideias morrem. Perguntei e pergunto de novo. Na sua opinião, qual é o lugar mais caro de uma cidade? Mais próspero de uma cidade? Cemitério. O lugar de projetos que nem nasceram. Igrejas que não começaram, empresas que não começaram, sonhos que não se concretizaram. Estou indo para o céu. Olha que bobagem. E por que casou? E por que dorme? Por que come? Morre logo. Faz um favor para a humanidade, morra. E suba logo. Porque fica atrasando as coisas aqui. Por que estuda? Olha, tem um seminário de teologia. Por que diabo estuda? Por que matricula os filhos? Vai viver de sunga, vai morar com, sei lá, na selva. Uma barraca no meio do nada, comendo calango assado. Temos uma missão a cumprir, queridos. Em todas as áreas da vida. E para isso precisamos de ferramentas, insumos, recursos. O próprio Cristo dá esse feedback para nós. Judas era seu tesoureiro e ladrão. Então, não é porque a gente está indo para o céu que a gente é alienado de tudo aquilo que temos que fazer. Perguntaram para Martinho Lutero: se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Plantaria uma árvore. Perguntaram para Jonathan Edwards: se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? A mesma coisa que eu faço todos os dias. Olha que resposta extraordinária de Lutero: eu plantaria uma árvore, mas o mundo vai acabar amanhã, e daí? Estou pronto, me leve, mas continuarei dizendo para a terra que tudo que eu vivo, sou e faço aqui é um reflexo do que eu estou aguardando no céu. Deveria ser o oposto, porque o crente espera o céu, ele é a pessoa mais diferenciada aqui na terra. Deixa eu tentar encontrar uma reflexão de C.S. Lewis aqui. Você vê que coisa linda. E a gente não pode ser desse povo esquisito, esse povo escapista, não. Porque eu estou esperando o céu. Oração do Pai Nosso, gente. Na terra como no céu, olha que simples. Que Bíblia a gente está lendo. Achei.
Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, temos que pensar no céu, sim, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire o céu e você terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Os homens que mais impactaram este mundo foram justamente os homens que esperam o céu. É o oposto. É o oposto. Porque a gente aguarda o céu, queremos uma melhor educação, queremos justiça não identitária, né? Não política identitária, não política ideológica, mas, porém, justiça do reino de Deus, justiça bíblica. Queremos melhores escolas, melhores estruturas sociais, queremos lutar pelos vulneráveis, queremos afrontar os hipócritas, porque estamos esperando o céu, temos um alto padrão de comportamento. Um alto padrão moral de avaliar, sim, certo e errado. É o oposto. Porque eu espero o céu, eu não desprezo o mundo, eu me envolvo com ele, influencio ele, eu confronto ele, eu convido ele a um novo padrão, a uma nova perspectiva. Justamente para a santidade de Deus ofender esse mundo, ofender aqueles que desprezam a verdade. E oferecer a esse mundo esperança. Em Provérbios, capítulo 19, verso 17, Salomão disse o seguinte: quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Podemos conectar isso aqui ao Sebastião. Prosperidade tem cheiro de esterco. Olha só, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Gente, o fundamento de prosperidade bíblica ele é tão violento, que esse texto aqui é tão forte quanto o texto de Malaquias, capítulo 3. Faça a prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Eu preguei isso aqui ano passado na igreja. É um rema simples, mas é um rema significativo. O texto de Malaquias diz que se fizermos o que o Senhor nos ordenou, com dízimos e ofertas, Ele abrirá janelas dos céus e derramará sobre nós as bênçãos. E seremos um povo diferente. As nações verão que somos um povo diferente. E qual é o rema dessa passagem? Que a porta você abre por dentro e por fora. Se eu for aqui nessa porta, na sala onde eu estava, tem por fora eu vou abrir, se eu entrar, por dentro também tem outro trinco, vou abrir e vou sair. A janela não tem trinco externo. Está todo mundo aqui no culto seguro que a casa de vocês está segura, porque vocês trancaram a janela por dentro. Então Deus está dizendo o seguinte: faça o que eu ordenei, obedeça o que eu deixei para você na minha santa palavra. O que vai acontecer depende só de mim. A janela é interna. A providência é só de Deus. Você não ajuda-me a produzir milagre. Quando eu disse que daria Isaac, você não precisa me ajudar produzindo Ismael na sua própria força. Eu darei Isaac. A providência é minha, a janela eu abro. Se Deus dissesse, a porta vai se abrir, ou eu ou ele pode fazer, mas ele diz a janela. Então é uma prerrogativa somente dele. Eu tenho que fazer o que ele ordenou, eu tenho que obedecer o que está escrito e viver na expectativa do é hoje. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não gostamos do impacto do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe o que eu mais amo no livro de Atos dos Apóstolos? De repente. De repente a prisão tremeu. De repente os anjos apareceram na prisão. De repente eles sumiram e apareceram na praça pregando. De repente. Faça o que Deus mandou e fique na expectativa do de repente. Mas a gente quer controlar o milagre. A gente quer controlar a resposta que Deus tem que dar a nós. Tiago 1,27, o que está escrito, a verdadeira religião que Deus espera, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, se manter incontaminado do mundo. Mais um fundamento da justiça, do reino de Deus, da santidade social, como dizia Wesley. Prosperamos para servir.
prosperamos para descer ao esgoto da vida. Tem gente pior que nós, no nosso bairro. Tem gente pior que nós, no Distrito Federal. Tem gente pior que nós, perto de nós. Mateus capítulo 25. Fiz uma ministração sobre isso alguns anos atrás. Administração, paixão e juízo. É a lógica ali das parábolas. No fim de Mateus 25, seremos julgados. Bono Vox, vocalista do YouTube, disse numa entrevista, eu acho que eu vou postar no meu Instagram, ele recentemente entendeu, ele tem $1 bilhão de patrimônio privado. E ele se julgava socialista, por exemplo. Ele recentemente conheceu um pastor africano que convenceu ele, tem um livro escrito dizendo: socialismo não muda o mundo. E o Bono concordou, leu o livro e cedeu. O capitalismo, no seu bom aspecto, que é legado até dos reformadores, é o que resolve, não é o Estado. Porque o Estado não produz, até as estatais. É assim, ó, o patrimônio da igreja não é fruto de dízimo e oferta, sim ou não? Até as próprias estatais do Estado têm por base baseado no imposto que a sociedade paga. Mas não me atrapalha que eu quero criar. Não me atrapalha que eu quero crescer. Eu não quero Bolsa Família para sempre. A Keila lembra, quando a gente passava necessidade, aparentemente o nosso pastor nos feria. Mas aquilo, depois que você vence o mimimi, a gente entendeu que ele não estava errado. Sabe o que ele dizia do púlpito? Ei, não fique na assistência social da igreja para sempre. Você é filho de Deus. Ou você vai ficar 10 anos congregando aqui pedindo cesta toda semana. Um bigodão que ele coçava assim, e você estava pegando a cesta, machucava. Mas depois que você, entendia, tá certo, cara. Temos que avançar, temos que crescer. Paulo disse o quê em uma das suas cartas? Trabalhe com as próprias mãos, tenha para você e como compartilhar com o irmão. Então tem uma hora que, de fato, a gente tem que transbordar. A gente tem que crescer para um objetivo maior. Passei essa semana lá no nosso Salvador. Sabe quem é o nosso Salvador? Aquele chinês em frente ao Alameda Shopping. Meu Deus. Tu lembra, né, Keila? Meu irmão, era servido o marmitex daquele chinês ali. Ó. A gente passava lá, marmitão, café da manhã, almoço e janta, chinês. E eu, nordestino, só comia calango, cuscuz, charque, chinês. É igual um rapaz que congregou com a gente, que hoje é advogado, tadinho, magrelo na época, que só o diabo. Tinha que pegar 2 ônibus, tinha que escolher, porque não tinha as 2 passagens, parava pelo caminho, tinha que ir o resto do caminho a pé, e um belo dia encontrou uma promoção de salsicha de hot dog, 30 quilos ele comprou. Meu irmão falou que foi 6 meses, hot dog, hot frio, sopa de salsicha, salsicha crua, cozida, com cuscuz, com arroz, com feijão. Assim, ó, tadinho, a gente fala, vamos comer? Vamos ter misericórdia da sua vida, vamos no churrasquinho ali. E hoje o irmão é um advogado, fanático por cada vez mais estudar mais, né? Acho que estava estudando para juiz já. Já está quase juiz. Conseguiu passar no Ministério Público lá, né? É possível. Se olhar para o passado e sorrir e ver que Deus é seu parceiro nesse processo de desenvolvimento. Pastor Anderson, essa é um limite. Jesus é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, diz que tudo existe nele, por ele, para ele. Todas as coisas subsistem em Jesus. Jesus é o criador da existência. Jesus é o sustentador do cosmos. Sabe? Um dia eu estava andando ali no Tagua Park. Meu irmão, a lua parece que tocava o chão. Quando eu olhei aquela lua tocando o chão, eu comecei a chorar.
e louvar Jesus na rua. Sabe por quê? Porque Jesus não faz contrato com a lua toda semana e todo mês, dizendo a ela a hora que ela surge e a hora que ela se põe. O Senhor não renova contrato com o sol, dizendo, você nasce aqui e você para aqui. Deu uma ordem. E aquela beleza que nós estamos enxergando reage à ordem que foi dada a Deus. O ser humano é rebelde, a criação não. O passarinho cantando está obedecendo a ordem que foi dada à sua estrutura de existência. É para você ouvir o passarinho cantando e chorar, porque ele obedece a Deus e você não. Quando você vê a manga no chão, você tem que dizer louvado seja o nome do Senhor, porque as estações obedecem, o ser humano se rebela, a criação obedece. O cachorro latindo, o gato miando, sabe? O peixe nadando, a gente pode... Uau! Deus é bom. O jovem rico foi chamado ao sacrifício porque ele estava abandonado por Deus ao fundamentar sua identidade no dinheiro. Ele não tinha relações saudáveis, ele não era amado sem aquele patrimônio, ele não se via com identidade firmada sem os recursos. E Jesus chama ele para a jornada de ser amado sem nada. Porque Jesus nem pediu o dinheiro dele, Jesus falou que venda, dê aos pobres e me siga. Você vai descobrir quem você é e você vai ser amado não tendo um centavo no seu bolso. E o que está escrito? E aquele jovem se entristeceu muito por possuir muitos bens. Mas a grande verdade não é que ele apenas possuía os bens, é que ele era possuído pelos bens. Diferente de José de Arimateia, a Bíblia precisou enfatizar, e o discípulo rico de Jesus, com influência política, porque pediu o corpo num acordo político às autoridades, comprou um túmulo não usado, numa fenda de rocha. Gente pobre ou gente indigente qualquer era no chão e botava uma pá de cal em cima. Por isso que Jesus afrontou os hipócritas de sepulcro caiado. Tem alguém enterrado ali. Aí o judeu passava por longe para não ser contaminado. Gente nobre, gente próspera, como o enterro de Jesus. Aí precisou enfatizar e ele enrolou o corpo de Jesus num linho caro e finíssimo. Que interessante que os apóstolos nenhum foram citados como aqueles que tinham recursos para o funeral de Jesus. Aí vamos lá. Jesus não é pobre, Jesus é Deus. Como eu disse, pobreza é finitude. Se pobreza é finitude, ela se estabelece em nós de maneira emocional, gerando impossibilidades. Ninguém que tem sentimento. Síndrome do diminutivo, síndrome de pequenez, anda sobre as águas. Eu não vou de cavalo não, nem vou andando. Eu vou sobre as águas. Ninguém que tem medo, ninguém que é pequeno em sua alma, anda sobre as águas com convicção. Ninguém que tem medo manda o mar e o vento e a tempestade parar. Ninguém que é pobre em sua estrutura existencial, ao ser inquirido se pagava imposto, dá uma ordem com a sua mente para uma moeda ser formada dentro de um peixe, manda o rapaz jogar o anzol e na hora que ele joga, ordena o peixe a morder o anzol. O peixe morde, vem no anzol do rapaz e Jesus diz, abre o peixe, a moeda está dentro, pague o meu e o seu imposto. Então Jesus não é pobre, tire ele da equação. Não crie, ao rejeitarmos a teologia da prosperidade, que não abracemos a teologia da pobreza. Existe uma teologia saudável para finanças no reino de Deus. E para isso temos que estar interessados. Jesus só vai falar conosco aquilo que a gente está interessado em ouvir. Se você quer ser só salvo, você vai ser salvo. Mas se você quer salvar áreas de sua vida, a boa notícia é que cada área da sua vida tem uma lei própria. Você pode ser um bom marido e ser esse cara que não tem o dinheiro para pagar o açaí para a sua cremosa. Pode ser o cara que nunca vai conseguir botar o filho no inglês, porque você quer ser salvo.
você não quer criar, você não quer avançar. E Jesus fala, tudo bem, você está salvo, mas você não quer conversar comigo sobre o seu caráter, você não quer conversar comigo sobre o seu casamento, você não quer conversar comigo sobre o seu dinheiro. Então tá bom, fica aí, eu fico aqui. Agora, se a gente falar, Jesus, eu quero entender o que eu não entendo. Aí ele, opa, podemos marcar uma reunião sobre isso? E os apóstolos falaram menos de dinheiro, querido, porque o sentimento escatológico deles estava vibrando. Jesus ia voltar mês que vem. Por exemplo, alguns abandonaram tudo. Paulo precisou repreendê-los em algumas cartas. Olha, tem gente que parou de trabalhar, está se intrometendo na vida alheia, indo de casa em casa. Eu ordeno essas pessoas que parem de fazer isso. Quem não quiser trabalhar, não coma. Por que isso aconteceu? Porque eles falaram, Jesus está voltando. Por exemplo, Atos 2,42, que diz que eles pegavam todos os bens e colocavam aos pés dos apóstolos, não era uma doutrina. Primeiro, era um ato de amor. Eles entenderam o evangelho, entenderam o seguinte, eu tenho 3 casas, meu irmão não tem nenhuma. Então eu vou ofertar uma casa para o meu irmão, ou aos pés do apóstolo Pedro, ele vai saber o que fazer com esse recurso. Mas teve gente que radicalizou, por quê? Deus não quer que você dê tudo, Deus quer que você dê o que Ele pediu a você. Porque se você der tudo, você vai parar o quê? A gestão. Coisa que eu não consigo fazer, eu dou tudo. Aí você pede os insumos de continuar criando, aí você fica dependendo de novos milagres. Mas uma pessoa que tem uma capacidade, por exemplo, eu pedi prosperidade ao Senhor, ainda não pedi inteligência para gestão. Minha esposa está aqui como testemunha. Deus faz um milagre. Meu Deus, Deus fez. Aí eu vou lá e torro tudo para a glória de Jesus. Glória a Deus. É melhor com Jesus do que no bar. Mas, por exemplo, mês que vem eu preciso de outro milagre. Porque não tive inteligência para gerir. Então, Jesus não quer que você dê tudo. Jesus quer que você dê o que Ele pediu a você. A igreja, em Atos 2,42, deu tudo. E começou um problema. Que problema? Pobreza generalizada. Porque Jesus está voltando. A gente quer se ocupar de coisas dos céus. Não queremos trabalhar porque odiamos a terra e queremos ser salvos. Aí Jesus não voltou. Penso eu que se os apóstolos soubessem que Jesus, depois de 2000 anos, ainda não voltaria, eles se aprofundariam ainda mais numa teologia bíblica sobre sociedade, finanças, política, qual o limite do envolvimento da igreja. Porque eram homens capazes e possuídos pelo Espírito de Deus com autoridade canônica. Mas Deus, em sua soberania, quis que fosse do jeito que foi. Mas eu não preciso mesmo tendo essa urgência escatológica, eu quero que Jesus volte hoje. Mas eu vou imitar Lutero, eu vou imitar Jonathan Edwards, eu vou orar, eu vou ler meu devocional, eu vou plantar uma árvore amanhã, se tiver natação do meu filho amanhã, sabe? Eu vou levar, sabe? Se eu estiver nas águas lá com ele, na academia, Maranata, ô glória, subo. Então não preciso parar de viver porque Jesus está voltando. Pelo contrário, eu tenho que continuar a viver para mostrar para esse mundo qual é o padrão que Deus deseja que ele siga, que ele tenha. Mas o que acontece com a gente? Provérbios 11, abre lá. O nosso grande problema, querido, é que a gente quer sobreviver e não criar. Guarda isso, guarda isso. Deus não chamou você para sobreviver. Deus chamou você também para criar. Porque assim, quem falou isso, cara? Acho que foi o reverendo Antônio Carlos Costa. Você não deve gostar dele porque ele está mais à esquerda do que à direita, mas é um homem de Deus, ainda na minha opinião. Robert tem suas ressalvas. Ele falou bem assim, olha, o excesso de trabalho não glorifica Deus. Deus criou o ser humano para experimentar o belo. Que beleza há
num pai de família que trabalha 12 horas por dia para pagar a conta, dormir igual um cachorro condenado e acordar no outro dia para trabalhar mais 12 horas, para pagar boleto no final do mês, talvez ir para o culto num domingo, cansado igual um jumento velho de carga, e não consegue contemplar a beleza daquilo que Deus criou. Deixa eu falar para você, eu sou nordestino de Maceió, Alagoas. A praia mais linda de Alagoas estava a 20 minutos de mim. E eu vivi lá 17 anos. Pergunte para mim se eu fui. Sabe por quê? Pobreza é emocional. Pobreza é finitude. Sobrevivência não é vida. Eu vim conhecer minha terra voltando a 3, 4 anos atrás. Meu Deus, eu não conhecia a minha cidade. Pobreza emocional. Deus não criou a gente para sobreviver. A palavra de Deus diz que, ei, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Tem que trabalhar. Sim. Tem que ralar muito. Mas fomos criados também para o sábado. Uau, como é maravilhoso o que Deus fez. Sabe, toda vez que eu bebo um copo d'água, eu dou um glória dentro de mim, assim. Meu Deus, que coisa boa que não tem gosto. Louvado seja o teu nome. Que coisa maravilhosa, geladinha descendo, ó. Oh, glória. Café não estou podendo muito por causa do TDAH, e todo mundo descafeinado. Mas é bom ainda. Café é bom, cafeinado, descafeinado, com chocolate, com tudo. Café é café. É igual aquele velhinho lá, lembra no hospital dando grito? Quero café. Aí tem dia aqui, ó. Aí o TDAH se segura. Que me acelera demais, né? Mas olha só, Provérbios 11, verso 24, está escrito o seguinte. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Mas eu não gostei dessa minha versão. Que versão é essa? Nova Almeida diz assim, a generosidade tem... O grau de apego do indivíduo aos bens materiais é inversamente proporcional à sua recompensa na vida. A generosidade tem dividendos guardados para tempos de necessidade. Generosidade ou ganância nos negócios determina a reação da comunidade ao negociante. Quero outra versão, essa aqui está muito intelectual. Eu quero a da Dona Maria. Há quem dá liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, quem dar a beber será dessedentado. Tem outras versões. Quem tem outra versão? Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, e é para a sua própria perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Eu gosto dessa versão. Olha, vamos pontuar aqui. O que retém mais do que é justo será para a sua própria perda. Converse com Dona Rosa, minha mãe. Eu pago a prestação da casa dela, pelo Minha Casa Minha Vida, e mando o dinheiro das compras dela. Todo mês. 1.000, 1.100, 1.200 é o suficiente. E ela tem a aposentadoria dela. Quando eu estava quebrado de marré desci, há 10 anos, 12 anos atrás, eu não ajudava ela só tinha aposentadoria. Aí eu falava, me empresta um dinheiro aí, velho. Ela abria a caixinha lá. Eu pensava, bexiga, velho. Como ela consegue guardar dinheiro? Mas a minha mãe é a mulher que já me fez ficar pelado de cueca na porta da escola, porque deu meu uniforme, meu material escolar, para uma criança que estava chorando porque não tinha material. Eu voltei feliz,
mas constrangido, porque peladão, meio da rua, magro, igual um esqueleto. Mas feliz, né? Não vou para aula. Mas a minha mãe tem essa radicalidade há muito tempo. Eu fui fazer missões com a Keila, moramos lá 1 ano. Passamos necessidade. Ela foi naquele... É o Extra, né? Em Ceilândia Centro. Ela foi no Extra dizendo, meu filho é pastor, está sofrendo no campo missionário, eu preciso de um velocípede para o meu neto, e eu preciso de tanta lata de leite, eu preciso disso, disso e disso. E o povo sai hipnotizado, parece macumba gospel assim, ó. E o povo deu para ela. Aí ela pegou o ônibus, chegou lá em Anápolis, e eu falei, que é isso, assaltou o mercado? Não, eu fui lá no Extra e falei que meu filho está servindo a Deus e precisava. Chegou ou não chegou lá? Mas você também conhece gente que ganha 10 mil reais, servidor público, e vive como o sovaco do Satanás. De tanta tribulação. Porque o texto diz o quê? Aquele que retém mais do que é justo será para o perda. É o maná que Deus não mandou guardar, que o cara guardou, que vai apodrecer. Tem um alto índice. Amanhã eu estou pegando voo para ir para o quartel-general da Polícia Militar de Teresina, Piauí, para falar sobre saúde emocional e saúde familiar de PMs, um alto índice de suicídio. Tem irmãos aqui que são do BRB, e uma irmã aqui deu feedback. O policial já está no osso do salário, e o BRB, tome mais, tome a corda. Tome a corda. Tem PMs no Distrito Federal que quando sai o soldo no final do mês, o cara recebe 1.000 conto, 500 conto, 2.000 conto. Como não vai botar um tiro na cabeça? Porque arruma outra família. Eu conheci um cara que tinha 3 famílias e nenhuma se conhecia. Major da polícia. Aí tem 3 esposas, cada uma tem filho, pega um carrão para fazer uma manutenção de um carro. É um filho um carro. Como que o cara não bota uma bala na cabeça? Porque não tem mais o que fazer. Ou vira bandido, polícia bandido, fazer acordo, né? Com vagabundo, com traficante, com tudo, ou vai se matar. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Quem distribui continuará prosperando, porque assumiu Deus como sócio. Quem retém o que deveria dar, ou seja, gente, parte do nosso dinheiro não é pão, parte do nosso dinheiro é semente. Isso meus primeiros pastores me ensinaram bem. Ei, quando chegar a provisão na sua vida, não coma, ore. Deus é pão? Coma. Deus é semente? E geralmente é um teste. Satanás dá tudo. Deus vai no conta-gota para testar comportamento. Quero te prosperar. Vou dar só um pouquinho para ver como você reage. Aí Deus não mandou um pão. Deus mandou uma semente. O que a gente faz? Come. Aí Deus fala, esse aí só serve para ser salvo mesmo. Não tem como eu trabalhar com ele. Não tem como eu fazer uma sociedade com ele. Há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Há quem retém o que deveria dar. E é para pura perda. Minha mãe, com aposentadoria de salário mínimo, próspera, chega na casa dela lá, desde o Nordeste, simples, arrumadinha. Só agora, ano passado, que eu consegui construir a cozinha que ela queria. Mas você chegava lá, sabe? É daquela assim, ó, crochê no... botijão de gás, crochê nos copos, crochê na geladeira, tudo tem capa. Ela fez, aqui essa Keila. Ela fez, irmão, graças a Deus que essa foto sumiu. Ela fez uma camiseta regata de crochê para mim. E eu usei, era roxa. Era roxa. E ela falou, se não usar vai apanhar, me bateu. Mãe! Meu Deus, aí os caras ficavam assim, tem para homem? Onde comprar? Misericórdia. Tadinha, tudo arrumadinha. Aí ela fica me mandando assim, ó, fez uma touca para mim, né? Ela fez uma máscara de Covid de crochê. Uma touca
que descia a máscara, tipo um capacete espartano. Ô, meu filho, fiz uma máscara da Covid para você. Meu Deus, espartano ainda, ó. Tá bom que eu vou usar, eu não sou mais teu menino de 15 anos, agora eu posso correr. Tem perna para eu correr. Lucas 12. Tá lá na minha gaveta ainda? Misericórdia. Lucas 12, verso 22. Imagina uma senhora aposentada vivendo de maneira próspera. Irmãos que a gente conhece ganhando 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil numa tribulação. Porque a palavra de Deus é verdade. Quando a gente não tem Deus por sócio, riquezas empobrecem, riquezas testemunham contra nós. Lucas 12, verso 22. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta e vocês valem muito que muitos pardais. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E não se podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer ou beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Venda seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu e bolsas nos céus que não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro está seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E o verso 13 do mesmo capítulo 12 diz o seguinte: então alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma e beba e alegre-se. Mas Deus disse: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ou seja, sintetizando tudo isso, é necessário trabalhar, porém, é possível contemplar a beleza da vontade de Deus. Ei, louco, se você morrer essa noite, para que valeu tanto esforço? Deixa eu falar algo para você que parece heresia e foi um dos meus primeiros pastores que me ensinou. Meu primeiro discipulador, ele tinha uma banda de rock and roll chamada Rabone. Ele disse assim: tá difícil? Tá. Tá sem dinheiro? Tá. Tô. Já fez tudo o que poderia fazer? Já. Vá dormir. Vá dormir.
Salmo diz que o Senhor cuida dos seus enquanto dormem. Tem uns de nós que precisa de 3 dias de sono, tanto problema. Mas assim, ficar remoendo, pensando, sofrendo, só vai fazer você entristecer, você andar para trás ou você pensar na besteira de tirar a própria vida. Fez o que está ao seu alcance? Obedeceu o que Deus quer que você obedeça? Vá dormir. Mas qual é o nosso problema? É o meu também. Deus faz um milagre esse mês e a gente duvida que Ele vai fazer no outro mês. É surreal a nossa capacidade à incredulidade. Mas eu pergunto a vocês que já experimentaram a bondade e o milagre de Deus, qual vez Ele nos deixou na mão? A gente pode não ter o que a gente quer, chorar em Dubai. Eu queria também, ainda não consegui. Mas a Bíblia disse o quê? Você come? Como. Você veste? Veste. Eu vou cuidar de você. Então o Evangelho não prometeu dar o que a gente quer, o Evangelho prometeu dar o que a gente precisa. O que a gente quer, com trabalho, obediência, dependência de Deus, uma hora vai chegar. O que a gente precisa, Ele é Pai. Se Ele não der o que a gente precisa, Ele não é Pai. Mas se a gente for justo, o que a gente precisa, a gente tem. Pode não ser a picanha que a gente desejaria, mas a gente tem um ovo para a glória de Deus. Eu lembro um homem que prosperou muito. Ele ligou para o irmão dele e disse, eu queria te fazer um jantar. E o irmão foi com toda a família. Chegou lá, a mesa montada. A mesa montada, igual estava para os casais ontem aqui. E ontem, não veio perder, irmão. Filé mignon com aquele purê de... Nossa, está louco, cachoeira. Aí, assim, eu não como abobrinha. Eu falei, Keila, tudo depende do... Eu comi abobrinha ontem, igreja. Eu falei, meu Deus, eu tenho que prosperar para contratar o chefe Pedro lá para casa. Meu Deus, como estava bom a comida ontem. Fala aí. E a sobremesa? Mas vamos voltar ao irmão para... Chega, salivei. O irmão chegou lá e não sentiu o cheiro de comida. Daqui a pouco o irmão vem com a bandeja de ovo e botou um ovo em cada prato. E o irmão assim falou... Tu me chamou para a tua casa para comer ovo? Ei? O ovo. Eu não chamei você para comer um ovo. Eu chamei você para comer o ovo. Aí ele falou, qual a diferença de um ovo para o seu ovo? O meu ovo Deus me deu. É o ovo. Não é qualquer ovo. É o ovo da provisão de Deus. Então, e um copo d'água. Ou seja... Gente, por confiarmos na bondade do nosso Deus, a gente tem que fazer festa antes da colheita. O cara já assumiu um protocolo real, como filho de Deus, antes da picanha estar no prato. Respeite meu ovo. Foi Deus que me deu. E se eu não agradecer por ele hoje, eu não sou digno da picanha de amanhã. Está todo mundo querendo o Outback, mas ninguém está agradecendo pelo pão com ovo que temos, que enche a barriga. O quisuquezinho, sabe? Não tem suco de maracujá natural, aí tem o suco do pozinho. Aquele uma vez falou saudade de Anápolis, eu falei, misericórdia gospel, volta só. Não, quero voltar não, assim, graças a Deus pelos milagres que a gente viveu. O maior e extraordinário que a gente viveu foi uma veinha do Cocó, que assim, acabou o último pacote de creme cracker, tomamos café de manhã, e ela, é aqui que mora o pastor Anderson Silva? Eu estava orando, Deus mandou eu vir aqui. Quando eu olhei, irmão, uma cesta de carne, fruta e legume. Mas eu não quero. Assim, não quero voltar. Não, assim, foi bom porque amadureceu a gente. Quero voltar, não. Quero voltar, não. Deus chamou de louco aquele que só trabalha. E se a gente morrer amanhã? Como explica essa loucura desenfreada por grandeza e riqueza? Então a gente tem que viver no contentamento do dia. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 6,
que deveríamos ter contentamento, que os ricos desse mundo precisam ser contentes e compartilhar o que eles têm. E não colocar a confiança na instabilidade das riquezas. E para eu encerrar, prosperidade que não é compartilhada vira juízo de Deus, ou você nunca leu Tiago, capítulo 5. E eu encerro fazendo essa leitura. Olha o que está escrito lá. Tiago 5:1. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa da desgraça que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas ficaram como trapos comidos pela traça. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Prosperidade que não se compartilha vira prisão e vira condenação. Deus nos faz crescer para servir. Prosperidade bíblica tem cheiro de esterco, porque ele estimula o cultivo. Ele estimula aquilo que abençoa alguém além de nós. Não somos represa, somos um rio de água corrente. Água parada dá lodo, água parada dá dengue, água parada dá um monte de problemas. Somos água corrente. E eu não quero uma prosperidade que testemunhe contra mim. Eu quero uma prosperidade servil. Eu quero ser grande de Havaiana, eu quero ser grande pequeno, eu quero ser grande com meu hot dog no meio fio. Eu quero ser grande e comer o sarapatel que eu gosto de um travesti lá na Feira da Ceilândia. Tá doido, cachoeira? Aí lá, pede um café coado, preto, forte, de manhã, 7, 8 da manhã, cuscuz. Eu chego lá dizendo, quero cuscuz, aquilo que você fez, que você jogou fora a carne, mulher. Qual é o nome? Comida nordestina, que tu foi imitar a minha mãe, fez, jogou a carne fora, ficou só o caldo. Não, o outro, menina. Mocotó. Aquele assim, ó, meu Deus, meu marido gosta de mocotó, a mãe dele fez, ele lambeu os beiços. Ela fez o mocotó, jogou o mocotó fora e achou que era... Coitado. Assim, ó, a minha maior prosperidade, irmão, a gente foi pregar em Paris, nos perdemos em Paris, ela ficou chateada, 10 da noite lá, 5 da manhã o sol, aí acabou a bateria do celular, aí eu falei, fica feliz, Keila, a gente está perdido em Paris, vamos dormir ali, ó, debaixo da árvore, história para contar para os nossos netos. E a gente chegou de viagem, o pessoal falou, e aí, como foi Paris? Eu falei, não gostei, a torre é baixinha, não gostei. Por quê, pastor? Eu estava lá, debaixo da torre, dizendo, que saudade da Feira da Ceilândia. Nada mais top que chegar lá, na barraquinha, esse rapaz, que é travesti, ó, me dá um mocotó, me dá um cuscuz com sarapatel e galinha cozida. É uma bomba. Você sai lá, o estômago... Mas não tem coisa mais maravilhosa. Isso é prosperidade. Não tem Paris que pague a simplicidade da vida. Eu estimulo os irmãos a marcarem uma reunião com Jesus e dizer para ele, eu quero crescer, mas eu não quero crescer para o meu ego, eu não quero crescer para ter uma Ferrari, não que esse seja um problema. Eu quero crescer para cuidar dos meus irmãos, eu quero crescer para ser tutor de Abel. A chave central da prosperidade é quando Deus perguntar onde está Abel. E você não pode ser como Caim, dizendo, acaso eu sou o guardador do meu irmão? Prosperidade bíblica tem uma finalidade. Quando Deus perguntar para você onde está Abel, você saberá responder. Porque sua prosperidade tem por finalidade proteger, guardar, salvar, edificar, discipular pessoas. Deus é seu sócio. E Ele está interessado. De fato. Sabe qual é a minha dor? O Uber poderia ser uma ideia minha ou sua.
Mas a gente está tão... quer ir para o céu, que a gente não crê que Deus tem ideias para nos dar. Ou você discorda que quando a gente ora por prosperidade, a gente quer um cavaleiro montado num cavalo branco, uma sacola de dinheiro batendo na nossa porta. Quando o crente pede provisão, ele não pede uma ideia, ele pede uma doação. Ó Deus, muda a minha vida financeira. Na cabeça do crente, alguém vai ofertar na vida dele. Isso é muito bom. Mas por que não crer que Deus pode dar uma ideia para você, como deu para o Flávio, do bolo do Flávio? Todo mundo dizendo, você é louco, mano, nunca vi loja de bolo. E o cara hoje, multimilionário, vendendo bolo. A ideia está aí, mas você quer uma doação e não uma ideia. Você quer uma doação e não uma sociedade com Deus. E no nosso caso, no Distrito Federal, é pior, porque o nosso bezerro de ouro é o servidorismo público. A gente quer passar num concurso público. De tanto medo que a gente tem de administrar ideias. Ideias são perigosas, porque ideias têm consequências. E que a gente vai dormir hoje dizendo, Senhor, me prospere, através de uma ideia. E não apenas através de uma doação. Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar.